Oi, meu nome é Vitória e eu tô fazendo esse vídeo por conta do trabalho do Whitson, que é o professor de Química, e o pessoal da minha sala já conhece, que provavelmente vai ser as únicas pessoas que vão ver isso, mas se não for, se você for pessoa nova e coisas afins, esse trabalho é sobre consumo, polímero, consumo e meio ambiente, beleza? A minha parte é sobre polímeros. E o que é polímero? Polímero é uma macropartícula constituída por unidades menores, que é a monômeros. E elas são ligadas por ligações covalentes. O polímero, que é o nome, né? Ele é grego. Poli, muitas, e mero, partes. No caso, muitas partes. Os meros são as unidades que se repetem em um polímero. O monomero é quando ele é constituído por um mero e os polímeros, né, no caso, se constituem por vários. Entendeu? Entendeu? A história da humanidade é mais relacionada ao uso do polímero natural, que é couro, lã, algodão, mas não é só ele que existe, não. Também tem os sintéticos, que eu vou falar. Antes de eu falar sobre os polímeros sintéticos e os naturais, eu vou falar dos tipos de polímero, porque sim, existem tipos. E em questão da classificação numérica, o homopolímero é o derivado de e o copolímero ele é derivado de 2 ou mais monomero. Acho que até aí deu para entender pelo menos alguma coisa que eu tô falando. Assim eu espero. Quanto à classificação da natureza, agora que entra a parte que eu comecei a falar no início, que é dos polímeros naturais e os sintéticos. Os polímeros naturais, eles são proteínas, borracha, amido, essas coisas. Quanto o polímero sintético é aquele que é feito em laboratório, que são tinta, chiclete, isopor, acrílico, cano PVC, entre outros. Preciso passar de ano, tudo isso por causa de um ponto. Eu sou Ana Carolina e eu vim falar sobre consumo. Então, o plástico é originado a partir de resinas derivadas do petróleo e compõe o grupo dos polímeros. Longas cadeias de moléculas orgânicas, existem diversos tipos e formatos, determinados pela sua extensão e estrutura, que pode ser flácidos ou rígidos, baratos ou caros, e em alguns casos recicláveis. A produção, o consumo e o descarte desse material geram diferentes impactos socioambientais causados, sobretudo, pela poluição causada por substâncias tóxicas emitidas para o ambiente. Também pelo gasto de energia na produção e distribuição, pela contaminação do solo com resíduos. No organismo humano, as substâncias causam diversos danos à saúde, como intoxicações, doenças respiratórias e cardíacas, prejuízo ao sistema nervoso, endócrino e até mesmo tumores cancerígenos. Já nos oceanos, um dos ambientes em que são mais encontrados, além de liberar toxinas pesadas, são danosos para os animais, causando lesões agudas e crônicas ou a morte em diversas espécies marinhas. As tartarugas, os peixinhos e afins, né? Que a gente já fala na televisão, fica aparecendo esse trem assim: não jogue lixo no oceano. Que aí as tartarugas engasgam com o plástico e morre. Quanto demora a decomposição do lixo? A decomposição do lixo no meio ambiente varia de acordo com o produto que está sendo analisado. Alguns materiais, como vidro, demoram centenas de anos para sumir completamente do ambiente, enquanto outros, como papel, levam poucos meses. Fato é que, independentemente do tempo de decomposição, muitos desses materiais causam danos ao ambiente e aos seres vivos e, portanto, não devem ser descartados de maneira incorreta. Eu peguei aqui uma tabela, olha, que fala o tempo, tá vendo? Ó, tempo de decomposição. Papel, de 3 a 6 meses. Panos, de 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro, mais de 5 anos. Madeira pintada, mais de 13 anos. Nylon, mais de 20 anos. Metal, mais de 100 anos. Alumínio, mais de 200 anos. Plástico, mais de 400 anos. Vidro, mais de 1000 anos.
e borracha, tempo indeterminado. Gente, como vocês viram, a borracha, o vidro e o plástico destaca pelo tempo que demoram para se decompor, podendo permanecer no ambiente por várias gerações. Ao permanecer, podem colocar em risco várias espécies. O plástico está no ranking dos que mais matam. Que eu falei, né, sobre os animais lá e tal. São vários os relatos de animais aquáticos que morrem em decorrência da ingestão de plástico ou porque ficam enrolados nesses materiais. Além disso, alguns materiais possuem substâncias tóxicas que poluem e matam espécies. A importância do descarte do lixo. Como descartar de maneira correta? Como não? Você precisa descartar de maneira correta. Descartar o lixo de maneira adequada é fundamental para que materiais como plástico e vidro não permaneçam no ambiente causando danos às espécies. Portanto, é primordial termos consciência ecológica e repensarmos também nossos hábitos de consumo. Tudo que pode ser reciclado deve ser encaminhado para tal fim. Daí, a importância de realizar a separação correta dos produtos que podem ser reciclados. O plástico, o papel, o vidro e o metal podem passar por esse processo. Brasil Escola, e tá aqui, ó. Tem uma fotinha aqui também. Olha. Então, eu vou colocar aí do lado aí como é que tá. Enfim, muitos animais, como eu já falei, morrem se alimentando de lixo lançado em local inadequado. Outro ponto importante é nunca lançar o lixo em locais impróprios, como vias públicas e lotes baldios. Além de ajudar no entupimento de bueiros, o lixo pode conter substâncias nocivas ao homem e outros animais, além de atrair os vetores de doenças. E é isso, gente. Foi basicamente o que eu falei. E pra falar a verdade, existem essas lixeiras pra isso, né, gente? Tem a lixeira aqui, ó. Papel, orgânico, plástico, vidro, não sei o que, tananina, tanana. Usa, entendeu? Usa. Pra que jogar no mar? Pra que jogar no mato? Você vai jogar e vai falar, desculpa, natureza. Que eu já fiz isso. Eu fui uma que já fiz isso. Mas, enfim, é isso. Oi, eu sou o Gabriel e eu vou falar dos polímeros no meio ambiente. O que eles causam no meio ambiente? Antes da década de 60, eram utilizados para produtos sólidos as embalagens feitas de papel ou papelão. E para produtos líquidos, era vidro ou latas. Depois dessa década, da década de 60 no caso, surgiram as embalagens que são derivadas de polímeros. Porque elas são mais duráveis, elas também são mais flexíveis e ao mesmo tempo são de baixo custo. O grande problema no ambiente, considerando os polímeros, é no descarte das embalagens plásticas, mas pelo fato delas não serem biodegradáveis, ou seja, elas não são decompostas por fungos ou bactérias. E isso faz com que elas se acumulam no meio ambiente, conservado por muitos anos de propriedades físicas, e elas já possuem uma resistência muito grande, muito elevada. São necessários de 100 a 150 anos para que os polímeros sejam degradados no ambiente, já que eles não são biodegradáveis, como eu já disse, né? Elas podem ocasionar poluição em rios, em lagos e consequências de enchentes. Também elas podem infectar o solo de uma maneira geral. Materiais poliméricos, como a garrafa PET do refrigerante, elas são mais descartadas com mais frequência porque elas são os produtos que são inseridos nela, na garrafa PET, como o próprio refrigerante que eu já disse, são produtos consumidos fora de residências. Ou seja, as pessoas acabam descartando nas ruas, estradas, que aí causam as enchentes, porque são entupidos os bueiros por causa desses lixos. Esses produtos, sendo descartados no mar, podem causar a morte de vários animais, como os peixes, as tartarugas, porque esses animais podem chegar a engolir esses materiais, como as folhas
e as sacolas plásticas. O descarte ainda é muito grande em depósitos que são abertos, a céu aberto. E isso contamina o ambiente ao redor do local, não somente no local. A gente também pode dizer que isso poderia ser muito minimizado com a reciclagem desses plásticos ou o emprego de polímero biodegradável. A ciência hoje em dia está trabalhando muito forte nesses polímeros biodegradáveis, mas ainda não há um investimento muito grande das empresas. Mas é basicamente isso. Os polímeros eles impactam no ambiente nessa questão do descarte em ruas, as enchentes, que a gente vê muitos casos no final de ano, porque tem muita chuva, e também na contaminação do solo. As produções podem ficar mais fracas, aí o alimento fica mais caro porque é mais tratado, e aí causa esse problema.